Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu vim aqui indicar para vocês alguns livros que estão no Kindle Unlimited. Lembrando que esses livros estão no Kindle Unlimited na data de gravação desse vídeo. Pode ser que no futuro esses livros não estejam mais, mas sempre fiquem de olho que vários livros vão entrando e saindo do catálogo do Kindle Unlimited. Se eu não me engano, até a quarta asa já esteve. E para quem não sabe, Kindle Unlimited é um serviço da Amazon que você paga por mês e você pode emprestar livros para você ler. É um catálogo enorme de livros, muitos livros independentes. Você pode pegar até 20 livros de uma vez, mas se for devolvendo, você pode pegar vários. E a Amazon sempre faz promoções do Kindle Unlimited até por R$ 1,99. Você só precisa ficar de olho se no final do ano ou em alguma promoção especial eles sempre estão fazendo. Minha primeira indicação é Renegados. E se a gente vivesse num mundo onde existem heróis e vilões? Nesse livro, os heróis e vilões existem e nós vamos acompanhar uma vilã. Os vilões foram derrotados e agora essa vilã quer que eles subam ao poder de novo, derrotando os heróis. E para fazer isso, ela vai ter que se infiltrar, fingir que é uma heroína e entrar meio que numa escola de heróis para poder saber os planos, como é por dentro da organização dos heróis, para ela poder destruí-lo. Mas no meio desse plano, ela encontra possíveis amigos, possíveis pessoas que mudam a cabeça dela do que os heróis são, do que os vilões são, e claro, um romance. Renegados é para todos aqueles que gostam de torcer para os vilões. Livro cheio de ação, cheio de batalhas, que você fica apreensivo pela identidade secreta da nossa personagem principal. Vai ser descoberta se ela vai ser pega pelos heróis e plot twists que prometem virar a história. É uma história que eu amei acompanhar do início ao fim. Eu me apeguei muito aos personagens e quero muito que dê tudo certo. Em Reino de Intrigas, nós vamos acompanhar nossa personagem principal, que é um gênio. Os Jinx foram quase que instintos nessa sociedade. Eles são muito temidos e a nossa personagem principal é um deles. Não só um deles, como a herdeira deles. A gente vai acompanhar essa personagem tentando esconder isso, mas ao mesmo tempo se aproximando do príncipe do reino. Nossa personagem principal tá trabalhando numa casa como empregada e ela acaba conhecendo esse príncipe, desenvolvendo uma relação com esse príncipe, mas além de ser proibido por ele ser um príncipe, tem a questão que ela é um Jinx e ela está escondendo de todo mundo isso. E a gente vai acompanhar se ela vai se reerguer, se ela vai conseguir aliados, se ela vai sair daquela vida que ela está levando. Tudo que ela quer é paz, mas não é o que ela vai conseguir. Um livro perfeito para quem quer conhecer uma mitologia diferente, um livro de fantasia baseado numa mitologia diferente do que a gente está acostumado nesse meio europeu. E o primeiro e o segundo livro estão no Kindle Unlimited. O Abismo de Celina é uma fantasia, livro único, onde a gente vai acompanhar a história de amor de uma personagem se apaixonando pela morte. A nossa personagem principal acabou passando dessa para uma melhor e agora, se ela quiser ir para um lugar bom, ela vai ter que passar por várias provas que a própria morte está aplicando nela e em várias outras pessoas. Ela vai fazer amizades, inimizades, ela vai ter um relacionamento ali meio conturbado com a morte e ela vai ter que se aceitar e aceitar o seu destino. Eu recomendo não pesquisar muito sobre esse livro antes de você ler, para você poder ter uma experiência mais completa e melhor. Só aviso que parece um simples romance, mas é muito mais que isso. Em A Guerreira do Éter, nós vamos acompanhar a Megara. Ela é filha adotiva de um dos 5 reis dos 5 reinos. Ela é a guerreira perfeita sem sentimentos. Mas isso é posto à prova quando ela descobre algumas verdades sobre o pai dela que ela não esperava. E agora ela vai ter que se virar contra ele, reunir aliados e lutar contra o próprio pai. Claro, temos uma boa dose de romance e muitas amizades. A história tem batalhas, tem cenas de ações, já começa com uma cena de um rei. Vai falar também sobre vulnerabilidade, vai falar sobre ter um motivo para viver, ter um motivo para lutar, sobre aprender a ser mais do que os outros acham que você é. Em Sonho e Pesadelo, nós teremos um sonho se apaixonando por um pesadelo. Eles são completamente opostos e não podem nem se tocar. Inclusive, tem uma muralha que separa os dois fisicamente. Mas eles acabam encontrando formas de interagir. E aí a gente vai acompanhar esses dois deuses, a Sonho e o Pesadelo, se apaixonando. Desafiando não só o equilíbrio do mundo,
mas as próprias crenças que um tem um do outro. Um livro mais focado no romance e na construção desses dois personagens e dos personagens que cercam eles. E que se você gosta de deuses e amores proibidos, então você vai adorar. E A Bruxa de Near, eu não sei se fala assim, mas a gente vai acompanhar a nossa protagonista que vive num vilarejo bem pequeno e bem supersticioso. Lá não são tolerados estranhos e nem pessoas diferentes. Mas é claro que a nossa protagonista é diferenciada. E um dia as crianças começam a sumir desse vilarejo. E cabe à nossa protagonista lutar contra as crianças do próprio vilarejo e contra o tempo para salvar o desconhecido que chegou na vila dela e as crianças que estão sumindo. É aquela história com vibe de cidade pequena, uma história mais aconchegante que não tem tantas coisas, batalhas, coisas grandiosas, mas que é tão impactante quanto. Que vai falar sobre crenças, sobre preconceitos. Uma história que vai falar sobre bruxas e o sobrenatural, mas também as crenças e a maldade humana. Se você quer um livro único, mais rapidinho de ser lido, bem jovem, então você vai adorar A Bruxa de Nair. Poucos livros me deixaram tão obcecada quanto Safira de Prata. O início é um pouco mais lento, como todo livro de fantasia, mas quando você se apega aos personagens, você não quer parar de ler de jeito nenhum. Inclusive, eu li em um dia um pouco mais o segundo livro. O segundo livro é enorme. Safira de Prata, a gente vai acompanhar a Safira. A Safira vive lá na vila dela, cuidando das coisinhas dela, uma vida um tanto sofrida, até que acontecem algumas coisas muito sofridas, inclusive olha os gatilhos. Ela acaba virando uma loba e agora ela vai morar nessa alcateia, vai ter que encontrar o lugar dela, vai ter que lutar pela própria vida, vai descobrir muitos segredos, muitos podres nessa alcateia, vai fazer amigos que vão se tornar a família dela, vai ter romance. E uma das minhas frases preferidas, que eu nunca esqueci, que quebrado não significa irreparável. A história de uma personagem completamente quebrada, se encontrando no mundo, encontrando o pertencimento, a vontade de viver de novo. Essas foram as indicações de hoje. Deixe seu like se você gostou, vai apoiar muito o meu canal. Se inscrevam para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!